Bom dia, galerinha do 7º ano, galerinha esperta. Já vão aí preparando o material de vocês, o caderno, a caneta, a borracha, o lápis, para você realizar as anotações da aula de geografia de hoje. Nós também daremos aí um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Bom, aula de geografia para a galera do 7º ano. Vamos colocar já na tela o tema da aula de hoje. Biodiversidade brasileira, segunda parte dessa aula muito interessante, ministrada pelo professor Antônio Russo, que já está aqui do lado. Professor Antônio, bom dia. Bom dia, professor Carlos, bom dia aí aos alunos, a todos os professores e também a todos que irão acompanhar mais essa aula, que é uma continuidade da aula da semana passada, que vai falar sobre a biodiversidade brasileira. Antes de mais nada, o professor Carlos vai passar aí a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Legal, a habilidade que nós estaremos trabalhando com vocês na aula de hoje será avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade e ciclo hidrológico. E claro, a galerinha aí já vai começar a pensar, a desenvolver o raciocínio. Então, já fique aí posicionado e vamos assistir o vídeo sobre o ciclo da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. É isso aí. Então, mais uma razão para a preservação aí do nosso meio ambiente, né? Principalmente a questão aí
das matas, das florestas, né, porque sem a água não há sobrevivência. Aí a água vem aí das chuvas e aí a vegetação faz a parte dela, né, no ciclo da água ou no ciclo hidrológico. Então esse vídeo é importante, trata aí da habilidade que fala de ciclo hidrológico, então por isso que foi colocado esse vídeo. Antes de começar a aula, né, a gente está aqui um ano, né, fazendo aí as aulas, né, professor Carlos, e eu queria, né, e o professor Carlos, queríamos aí agradecer a todos vocês aí do chat, né, aos professores, às professoras, alunos, alunas, e aos demais aí que estão sempre aí nos acompanhando, né, acompanhando aí no chat. Então quero agradecer aí porque nós estamos aqui por vocês, para vocês, né, sempre fazendo essa companhia, sempre tentando melhorar as aulas, diversificar as aulas aí, mas é um trabalho árduo, mas que compensa porque tem reflexos aí na sociedade. Então eu queria agradecer aí a todos, né, porque dia 27 de abril nós fizemos aí um ano de Centro de Mídias, né, professor Carlos? Verdade, professor Antônio, muitos desafios que nós tivemos aí durante um ano, aperfeiçoamento de aulas, dinâmica de estúdio, movimento de tela de estúdio e, claro, também, né, isso só foi possível por essa equipe maravilhosa, que é a equipe da produção, que nos dá todo o auxílio, orientação, para que nós possamos desenvolver com qualidade, né, e ter a postura correta aí dentro do estúdio para transmitir a aula com vocês. E é um desafio, tempo de aula, explicação e dinâmica de estúdio foram novas habilidades que nós acabamos aprendendo, não é verdade? Parabéns a todos aí. E vamos lá, prof, para a biodiversidade. Exatamente, né? Então aí parabenizar a todos aí, inclusive aí os nossos parceiros de estúdio, que nos acolheram muito bem, né? E agora nós estamos já habituados aí com o estúdio, aprendendo ainda, lógico. Vamos lá, primeira biodiversidade que nós vimos aí nas primeiras, a Amazônia e a Caatinga, agora nós vamos ver aí características da Mata Atlântica, né? Então nós temos aí o mapa, né? Uma imagem de satélite, né? E aí os contornos da mata original aí da Mata Atlântica. A gente sabe, né, que mais de 90% aí desse território, né, ele foi extraído. Mas é uma formação florestal com restingas, manguezais e campos de altitude que tomam 17 estados do Brasil e fazem da Mata Atlântica um patrimônio nacional, não só nacional, como também internacional pela Unesco, como estabelece a Constituição Federal. Com uma área de aproximadamente 1.300.000 km², o bioma tem uma importância vital para aproximadamente 120 milhões de brasileiros que vivem em seus domínios, onde são gerados cerca de 70% do produto interno bruto brasileiro. O número de áreas protegidas na Mata Atlântica cresceu nos últimos anos com a contribuição do governo, mas a principal parte dos remanescentes da vegetação nativa ainda se mostra vulnerável às ações humanas. Quando a gente fala das questões aí governamental, né, são os parques de preservação aí, né, as áreas de sustentabilidade, né, que até as próprias comunidades acabam, né, tomando conta aí dessas regiões aí, tá certo? Então é importante aí retratar esse assunto. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver, né, uma outra imagem aí da biodiversidade da Mata Atlântica. Aí nós temos a imagem do muriqui do norte, que é uma espécie de primata endêmica, né? Quando a gente fala endêmica, que é do próprio local aí da Mata Atlântica, né? Então nós sabemos aí que a inconsciência e a predação acompanham a história do bioma desde a chegada dos primeiros navios portugueses ao país. A agressão humana, como a extração de plantas e madeiras, tem causado perigosas ações na biota e consideráveis perturbações ambientais. Vivem no ecossistema cerca de 20.000 espécies vegetais, 261 espécies de mamíferos, 200 de répteis, 300 de anfíbios, né, e 350 de peixes, 849 de aves. Então vejam, né, a variedade e a quantidade, né, de espécies da fauna e da flora que nós temos aí na Mata Atlântica, como a gente viu anteriormente na Caatinga e na região amazônica, né? Lembrando aí que biota é o conjunto aí dos seres vivos de uma região ou até, né, de um tempo aí geológico aí, tá certo? Então, sempre é bom retratar isso aí para vocês. Vamos lá para a próxima tela, que vai ter também uma outra imagem aí da Mata Atlântica, aí, vista do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em São Paulo. Ele foi criado em 1962,
está lá localizado no extremo sul do litoral de São Paulo. O Parque Estadual Ilha do Cardoso preserva uma grande diversidade de aspectos de vegetação da Mata Atlântica, desde manguezais e restingas até floresta ombrófila densa, né? A floresta ombrófila é aquela floresta que recebe uma grande quantidade de chuva. Antigamente, né, até a década de 60, era chamada de floresta pluvial, por causa da quantidade de chuvas. Importante centro de pesquisas científicas, o parque possui mais de 13.000 hectares, 13.500 hectares de área de preservação, com habitat natural de espécies raras na região, como o papagaio de cara roxa e o jacaré de papa amarelo. Né? Então, esse tipo de vegetação brófila que a gente cita aí, né, além da quantidade de chuvas, né, mais no período do verão, também tem a questão aí das folhas serem largas, né, mata densa, troncos largos, né, alturas bem aí elevadas, aí, chegando até 50 metros de altura, suas árvores. Então, ela tem toda essa questão aí, né, que é muito parecida até com a floresta amazônica, mas a floresta amazônica tem certos diferenciais, principalmente que chove lá o ano todo, que é diferente um pouco aí da Mata Atlântica, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí uma outra região, que é o Parque Nacional do Itatiaia, que aí fica entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele está localizado na divisa desses dois estados, que é na Serra da Mantiqueira, na região sul-fluminense, lá no Rio de Janeiro. Também é conhecida como região das Agulhas Negras. O Parque Nacional do Itatiaia abrange municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e no sul de Minas Gerais. Abrange partes dos municípios de Itamonte e Bocaína de Minas, tá certo? Então lá a região das Agulhas Negras, porque está lá o Pico das Agulhas Negras. Também é uma região lá de Mata Atlântica, porque tem que lembrar que a Mata Atlântica a gente viu na imagem, né? Nas primeiras imagens, né? O mapa lá, imagem de satélite, que pega toda a parte litorânea do Brasil aí, que vai lá do Nordeste até o sul do Brasil e abrangendo aí também uma região central, como a gente observou no mapa, tá certo? Então essa questão aí da Mata Atlântica, só para retratar, ela foi muito devastada, né? Hoje nós temos em torno aí de 5 a 7% da mata original da Mata Atlântica, como aconteceu com os outros biomas. A gente observou isso no bioma do Amazonas, que não tem essa grande quantidade de devastação, mas continua acontecendo. Nós vimos isso na Caatinga também, né? Apesar das suas características específicas, né? Que só ela tem, né? Então todos os biomas que a gente vai observar, ele teve, né, esse processo aí de devastação, principalmente, né, por causa dessa questão aí da urbanização no nosso país, né? Que foi uma urbanização descontrolada em algumas regiões e até caóticas, né? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai entrar no outro bioma, que é a biodiversidade do Pampa. Então o Pampa, ele tem terras baixas, predominantemente planas, com colinas arredondadas, né, que aí nós chamamos aí também de coxilhas, cobertas de plantas herbáceas, restrita ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 178.000 km². O Pampa é uma das áreas de campos temperados mais importantes do mundo, embora tenha pouca representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Com um patrimônio cultural associado à biodiversidade, o bioma, reconhecido apenas em 2004, conta com uma paisagem exuberante, onde predominam campos, capões de mata, matas ciliares e banhados. O ecossistema conta com 3.000 espécies de planta, 102 espécies de mamíferos, 476 de aves e 50 espécies de peixes, né? Então, quando a gente fala das plantas herbáceas, são ervas, né? Eles têm caules finos, né? Não são aqueles troncos que a gente vê em árvores, mas que pode chegar até 2 metros de altura, né? Então, praticamente isso. Por isso que a gente fala de campos, né? Que também é a região lá sulina, né? Do Rio Grande do Sul, né? Ali é chamado de campos, ou, né, esse nome aí popular dado aí de pampas, que vem lá da região da Argentina, da região do Uruguai também, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí, né, pampas do Rio Grande do Sul. O pampa é um termo de origem quichua, né, da língua lá quechua,
que é uma língua inca, indígenas da América do Sul, que significa região plana. O Pampa é um bioma partilhado e ele se estende pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai, ocupando assim uma área total de 700 mil quilômetros quadrados, né? Então nós chamamos de campos aqui no Brasil, e esse termo Pampas, né, que vem aí da língua dos quichuas, né, que é quechua, do linguajar quechua dos incas, né? O professor Carlos manja mais de língua do que eu, né, professor? E aí tem essa relação, né, vinda aí da Cordilheira dos Andes, se estendendo até o sul da América do Sul, tá certo? E aí nós temos essa denominação também de Pampas, como vem dos argentinos e dos uruguaios, tá? Vamos lá para a próxima tela, que era interessante porque existe lá, né, na região dos Pampas, um parque eólico, que é o Parque Eólico de Osório, né, que é, né, esses enormes cataventos que nós temos aí, né, ventiladores aí, que absorvem a energia do vento e transformam em energia elétrica, né? Então, logicamente, né, quando a gente vê esses campos abertos, né, eles também são propícios aí para fontes de energia eólica, né, porque tem um grande espaço e você precisa aí, né, desses equipamentos em grande quantidade para fazer aí energia aí suficiente para uma cidade ou até um estado, mas aí haja ventilador gigante, hein, professor Carlos? Para um estado. Eu estou lembrando aqui, professor Antônio, que lá no Rio Grande do Norte também, o Rio Grande do Norte, né, eu morei lá 8 anos, é uma região que venta muito, professor. E tem também. Tem também essa questão do desenvolvimento da energia eólica, né? Captando os ventos, transformando em energia. E, olha, isso aí, essa questão da energia eólica é para o futuro, né? É uma coisa que nós estamos desenvolvendo e logo, quem sabe, essa tecnologia esteja disponível para todos. Né, exatamente. Uma energia limpa, né, mas ainda gera um alto custo para o nosso país, mas que aos poucos vai sendo introduzida aí com outras energias limpas, né? Não é só energia renovável que ela é válida, a energia limpa, principalmente, também é mais válida ainda, tá certo? Na próxima tela nós vamos ver outro exemplo de campos pampeanos, que é na Argentina. É o campus em Pigué, né? Clima temperado, com temperaturas médias entre 13 e 17 graus, garante ao bioma características únicas. Uma delas é a presença de grandes campos de gramíneas, também conhecidas como capins, gramas ou relvas, com 450 espécies dessas plantas espalhadas pela região. E esse tipo de formação é bom para a agricultura, por causa do clima temperado, então a produção de grãos, né, como soja, por exemplo, né, e também as pastagens para a criação de gado, também vem retratar isso. Principalmente por são regiões planas, mesmo as coxilhas, que são, né, de colinas, né, dependendo aí até de altitudes um pouco mais elevadas, também servem para pastagem, porque, né, a própria coberta das coxilhas são de pastagens, propícias para a criação de gado, e por isso que a região, né, é um dos principais aí criadores de gado do país e até do mundo, tá certo? Atividade agora, professor? Atividade, galerinha, vamos ver se vocês estão ligados aí na aula. Atividade na tela. Quais as principais atividades econômicas dos Pampas? Se você não lembra, faz uma pesquisa bem rapidinho, mas não deixe de participar. Coloque no chat. 1 minuto, dedinho no teclado. Já voltamos. Participe.
voltamos para a interação. Professor Antônio, as respostas aqui do chat, os estudantes estão respondendo juntamente com os professores, que a atividade principal ali dos Pampas colocaram agricultura, outros colocaram pecuária, e ainda outros estudantes colocaram agricultura e pecuária. Exatamente. Certinho? Nós temos aí a agropecuária, né, que envolve aí as duas relações. É lógico que o forte, o carro-chefe aí dos Pampas é a pecuária, até porque, como eu expliquei para vocês, as pastagens, mas a agricultura, principalmente de grãos aí, também está, né, dependendo aí a soja, por exemplo, né, que tem aí, né, principalmente em regiões temperadas, na Europa, nos Estados Unidos, tem também aqui no Brasil, também na região sul, na região centro-oeste, né, afluindo até para a região amazônica. Tá? O principal é a pecuária, mas a agricultura não fica muito atrás não. Então a agropecuária aí seria o mais certo aí para dizer, tá certo? Vamos seguindo aí, né? Agora nós vamos ver o Cerrado, tá? Que também, né, considerado aí um dos maiores do Brasil, tá aí na tela a imagem, né? Tem 23,9% do território brasileiro. Ele é rico, né? Um dos mais ricos aí de savanas, né? Nós chamamos de savana brasileira, né? Porque na África nós temos lá a savana, né? E nós temos mais de 6.000 espécies de plantas nativas e uma notável diversidade de espécies animais endêmicas, né? Então, o território aí abrange aproximadamente 200 espécies de mamíferos, 800 de ave, 180 de répteis, 150 de anfíbios e 1.200 espécies de peixes, que nadam aí pelas 3 maiores bacias hidrográficas do continente, cujas nascentes situadas no bioma elevam o potencial aquífero da área, tá certo? Aí a gente já pode até seguir aí para a próxima tela, que a gente vai ver uma continuidade aí, né? Nós temos aí, né, a mais rica do mundo, né? Na realidade, ela tem essa relação, né? Eu coloquei aí a imagem da onça, né? Então, a onça é um dos principais animais aí que dá muito trabalho para os fazendeiros, né? É importante retratar isso. Né, teve uma época que ela estava em extinção, né, mas aí um programa aí feito pelo governo, né, da região lá também fez com que, né, se preservasse as onças aí, né, de uma maneira, né, das unidades de conservação. Vamos lá para a próxima tela. A gente vai ter aí outra imagem, que é a imagem, né, mais da região aí do Parque Estadual dos Pirineus em Goiás, né. Ele tem um valor singular, aí dentro da área está localizado o segundo maciço mais alto do estado de Goiás, o Pico dos Pirineus, com 1.380 metros de altitude, né? É um local dos divisores das bacias Tocantins e Paraná. Tem vários córregos que nascem aí no alto da Serra dos Pirineus, formando o Rio das Almas, o Rio Corumbá, que além da importância ecológica, abastece aí diversas comunidades da região, tá certo? Já podemos ir já para outra imagem, já para aproveitar aí, né, para ter tempo aí de falar. Aí uma das árvores aí principais aí da região do Cerrado, né? Aí está em Avaré, em São Paulo. É uma árvore típica do Cerrado, é o ipê amarelo cascudo, tá certo? Aí com as suas flores amarelas aí na primavera, bonita aí, né, professor Carlos? Bonita a imagem do ipê, né? Muito bonito. Galerinha, olha como o nosso Brasil é lindo, né? Às vezes a gente tem aquela vontade de conhecer a Europa, e é importante sim conhecer, claro, mas olha como vale muito a pena também viajar pelo nosso Brasil e conhecer essa biodiversidade. É isso aí. Para finalizar, nós vamos falar sobre a biodiversidade no Pantanal, né, nessa relação aí, né, com o Cerrado, né, tem aí a faixa de transição, né, mas o Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo, com um grande potencial cênico e rico em biodiversidade. Tem uma área aí de 210 mil quilômetros quadrados, que torna o menor bioma em extensão territorial, junto com os Pampas. Tá? O ecossistema mantém boa parte da sua cobertura vegetal nativa, responsável talvez pela permanência de espécies que em outros biomas já se mostram em extinção. 3.500 espécies de plantas, 124 de mamíferos, 463 de aves, 325 de peixes. O bioma se destaca pela forte presença de comunidades tradicionais, como os povos indígenas e quilombolas, que no decorrer dos anos ajudaram a difundir a cultura pantaneira, tá certo? E aí na próxima tela a gente vai ver o jacaré do Pantanal, tá certo?
Tá aí, ó, pequeno, em extensão, tendo apenas 4,4% do seu território, protegido legalmente com unidades de conservação, né, o Pantanal aí. Ainda pouca extensão de proteção. Aí, para adiantando aí, na próxima tela, já podemos ir para a próxima tela, nós vamos ver a planície alagada do Pantanal em Mato Grosso do Sul, né, que tem essa característica típica desse tipo aí de bioma. Vamos lá para a próxima tela rapidinho, que já está terminando o tempo. E aí nós temos a biodiversidade na costeira e marinha brasileira, tá? Então nós temos aí a relação aí, né, de importância biológica, e o que está em vermelho é extremamente alto, tá certo, pessoal? Então, né, infelizmente acabou o tempo, né, aí vocês entram depois lá no repositório para ver as aulas, vai ter o Saber Mais para vocês estarem pesquisando, tá certo, aí na tela. E obrigado aí por tudo, obrigado aí pela participação, até a próxima, obrigado, professor Carlos. Galerinha, avalie a aula no final e olha, vamos cuidar da nossa biodiversidade. Tchau, até a próxima aula.